Olá, turma, tudo bem com vocês? Sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós iremos desenvolver a aula número 14 do sexto ano. E o tema da nossa aula é Pré-História Paleolítico. Lembrando que o Paleolítico é a primeira fase, o primeiro período da pré-história. Para isso, nós temos alguns objetivos a serem atingidos. Identificar os fatos que marcam o início e o fim do Paleolítico, descrever o cotidiano dos seres humanos no Paleolítico, explicar nomadismo, apontar o domínio do fogo como principal conquista do Paleolítico, reconhecendo as técnicas utilizadas. Antes de mais nada, vamos lá para o material. Peguem os livros de vocês, o livro didático e outros que vocês possam vir a ter em casa, o caderno para fazer todas as anotações, lápis, caneta e borracha. Isso é muito importante porque quando vocês forem realizar as atividades, pelo menos vocês já têm o material ali em mãos, tá ok? Muito bem, vamos iniciar a aula de hoje. Paleolítico, então, é o primeiro período da pré-história. Paleolítico, ele também pode ser chamado de pedra antiga ou pedra lascada. Ele vai iniciar com o aparecimento, o surgimento do gênero Homo, que ocorre há cerca de 2 milhões de anos atrás. Foi um período em que os primeiros hominídeos eles passaram a fabricar diversos utensílios com o uso da pedra. E ele vai durar até o início da prática agrícola, que ocorre há cerca de 10 mil anos, tá? Muito bem, mas como é que eles viviam, o que eles comiam, onde eles moravam? Vamos entender um pouquinho sobre isso. Primeiro, a vida no Paleolítico. De que maneira vinha a alimentação? Por meio da caça, da pesca e da coleta. A caça inicialmente se dava de pequenos animais. Depois, eles passaram a se alimentar de grandes mamíferos, como o caso de rinocerontes e também elefantes. A questão da pesca, com ferramentas ainda muito precárias, né, bem pouco desenvolvidas, e a questão da coleta se dava principalmente de frutos silvestres. Muito bem, a arte e a escultura no Paleolítico coloquei para vocês porque elas representavam cenas do cotidiano vivido por esses primeiros hominídeos. Percebam que principalmente a questão dos animais, apareciam também a questão das pessoas, rituais que eles tinham. No primeiro aqui, nós temos o animal sendo representado, no segundo nós temos escultura de rinocerontes ali, esculturas de búfalos que estão sendo representadas como animais importantes até para a prática posteriormente da dominação dos animais, da domesticação, que vai servir de alimentação, mas também para até arar uma terra. As ferramentas do Paleolítico, como eu disse para vocês, eram utilizados principalmente a pedra, mas também a madeira, o osso eram utilizados na fabricação do quê? Machados, lanças e outros objetos. Eles são importantes para o dia a dia, para o cotidiano desses primeiros seres vivos. Alguns cientistas falam sobre essa questão da dieta do Paleolítico. Essa dieta, baseada principalmente na proteína animal, ela contribuiu sim para a evolução dos seres humanos, porque isso ajudou até no desenvolvimento do cérebro, fazendo novas ligações, aumentando com o passar do tempo, e também ajudou na criação de novas habilidades por conta da inserção desse tipo de alimento. Mais tarde ainda, com o uso da cerâmica, eles vão passar a cozinhar, a assar essa carne e ainda vai ser mais benéfico, os nutrientes serão melhores
com esse processo de cozimento da carne. A questão das moradias do Paleolítico, por isso que muitos são chamados dos homens da caverna. Eles viviam em acampamentos no interior de cavernas, sim, mas também a céu aberto. Alguns eles passaram até construir moradias mais simples, com a estrutura feita de madeira ou ossos e ainda cobertos com peles. Mas pensa comigo, nesse período eles ainda não dominam práticas agrícolas. Essas casas, essas moradias, elas são para um período. Já vou explicar para vocês melhor do que se trata. No Paleolítico, as pessoas elas eram nômades, ou seja, elas não moram em lugar fixo. Por quê? Por não dominarem as práticas agrícolas e também não domesticarem ainda os animais, o que acontecia? Estou morando aqui, tem um monte de frutos silvestres, tem animaizinhos, eu vou me alimentando, eu, minha família, quem está próximo a mim, só que vai chegar um momento que vai acabar o alimento. E lembrem-se, nesse momento não temos geladeira, não temos mercado, não temos o barzinho da esquina. Aí o que vai acontecer? Eles vão ter que ir para novos lugares em busca de alimento. Então, eles sempre estão se mudando. Por isso o nomadismo, não mora em lugar fixo, não esqueçam isso. Nômade começa com N de não. Ele não mora em lugar fixo. Uma das explicações é essa questão do não domínio das práticas agrícolas, essa busca por alimento. Mas também tinha a questão de, por exemplo, do tempo mudou, ficou muito frio, consequentemente acabaram alguns vegetais, eu vou ter que me mudar para outro lugar mais quente que tenha mais alimento para eu sobreviver. Uma das principais, ou a principal conquista dos seres humanos no período do Paleolítico foi o controle, sim, o controle do fogo. O fogo que para eles tinham 4 principais utilizações, 4 importantes ações. Primeiro, espantar animais. Pensa só. Você com a sua família, pensa que você lá é um cara lá do Paleolítico, aí tem um filhinho pequenininho, indefeso, mesmo a sua mulher ficou em casa, você foi lá atrás de madeira para construir um novo abrigo ou mesmo para fazer fogo. Muito bem, aquela criança, a sua mulher vai ficar lá de forma indefesa, pode vir um animal selvagem se alimentar dessa criança. Vocês vão ver como um outro animal da natureza em si. Então, o fogo servia para espantar esses animais selvagens. Aquecer-se, claro, o fogo produz calor, logo vai ajudar nesse processo de aquecimento. Vai ter regiões mais frias, outras mais quentes, momentos mais frios, momentos mais quentes e assim por diante. A questão da iluminação, principalmente à noite ou no interior das cavernas, que é mais escuro, não tem a incidência do sol. E a questão de cozinhar e assar os alimentos, como eu falei anteriormente em relação à carne. As técnicas utilizadas para a produção de fogo, ou a questão do pauzinho ali, como está representado na primeira imagem, ou na questão das pedras que você vai friccionar uma com a outra, vai produzir calor, faíscas que com pequenos gravetos vai ter a questão do fogo. Mas como é que tinha o fogo antes, professora? Como é que eles faziam? Não tinha o fogo antes? Como é que era? Às vezes um raio numa determinada árvore, às vezes quando tem animais em processo de decomposição, eles produzem alguns gases que podem entrar em combustão. Isso vocês vão aprender melhor nas aulas de ciências, mas a partir do domínio do fogo, isso tudo ficou melhor, porque foi mais fácil a questão de espantar animais, aquecer-se, iluminar, cozinhar e assar alimentos. Curiosidade,
Por muito tempo, as pessoas acreditavam, por meio das pesquisas, que o domínio do fogo ocorreu há cerca de 700 mil anos atrás, mas estudos arqueológicos mais recentes demonstraram vestígios de fogueiras encontradas na África do Sul e por meio delas foi possível verificar que os homens já utilizavam o fogo há cerca de 1 milhão de anos, tá? Então há mais tempo. Na próxima aula, nós iremos estudar sobre o Neolítico, que é a segunda fase da pré-história. Vamos entender mais sobre as características e também as conquistas dos seres humanos neste período. Agora a gente vai para as atividades, por isso a importância de anotar tudo que vocês acharem importante, até se necessário for alguma dúvida, para depois vocês perguntarem aos professores de vocês, tá ok? Bons estudos a todos, uma ótima semana, até a próxima e tchau!